Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra que Jesus falou para os que o ouviam e muito especialmente aos religiosos daquele tempo, que está em Lucas 13, 29, onde ele diz assim: Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Por que essa palavra em especial para hoje? É de conhecimento de todos aqui no Brasil que, neste último sábado, dia 17, faleceu Silvio Santos, possivelmente o maior comunicador de entretenimento que esse país já teve. E poucos sabiam que ele era judeu, filho de um grego e de uma judia. A sua religiosidade era judaica e ele era um praticante dessa religiosidade. E aí eu vi numa postagem de internet, de Facebook, postagem essa de um irmão cristão, que eu não conheço pessoalmente, mas pelas postagens que tenho acompanhado, de muita cultura, de muito conhecimento teológico. Uma postagem que dizia que agora já não adiantam mais orações por ele, mesmo todas as orações do mundo já não adiantariam mais, porque a sua alma partiu para a eternidade e já não há ali mais mudança e não há mais nada o que fazer. E ele dizia nesta postagem que tomara que a família do Silvio Santos, que era majoritariamente cristã, tivesse colocado no coração dele um testemunho e que ele tivesse se convertido a Cristo. E aí alguém comentou nesta postagem que haveria uma cerimônia de sepultamento familiar judaica. E o comentário que este irmão fez foi: isto não é bom sinal. Bem, eu não quero entrar no mérito nem no julgamento absolutamente desta postagem, mas eu gostaria de lembrar que sim, Silvio Santos era judeu. Sim, professava ainda a religião judaica. Não sei do estado da sua alma nem do seu coração. Mas eu gostaria de lembrar que todos aqueles que confinam a ação do Espírito de Cristo a uma determinada forma de confissão de fé estão limitando por demais o poder do amor divino. E eu gostaria de lembrar que em muitos púlpitos cristãos prega-se Abraão, Isaac, Jacó. Prega-se José no Egito. Prega-se Moisés. E eu gostaria de lembrar que estes, até então, até Moisés, não eram nem cristãos e nem judeus. Eles, do ponto de vista religioso, não eram coisa alguma, ou eram, se muito, cultuadores dos ídolos de família, conforme era costume no Oriente Médio. Mas não obstante isso, eles são pregados como exemplos de fé, como testemunhos de fé em púlpitos cristãos. Ora, a religiosidade judaica foi formatada por Moisés. E aí, depois disto, surgiram personagens que são pregados nos púlpitos cristãos, como o próprio Moisés, como Josué, como Samuel, como Davi, como os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros. Mas eu gostaria de lembrar que estes que são pregados nos púlpitos cristãos como exemplos de fé eram judeus. Eu gostaria de lembrar que Jesus, enquanto Jesus de Nazaré, o Cristo, enquanto Jesus de Nazaré,
era judeu. Eu gostaria de lembrar que os discípulos de Jesus, enviados como apóstolos e que conduziram o caminho de Cristo entre os primeiros tempos da igreja, eram judeus. E que Jesus não fundou uma nova religião, ele fundou uma consciência e um caminho e um modo de vida. E que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia, e foram chamados de cristãos não de forma elogiosa, mas de forma debochada. Hoje nós nos chamamos cristãos, graças a Deus. Temos esta consciência em Cristo, mas temos que nos lembrar que o ativar do Espírito de Cristo vai muito, muito, muito além do que reza uma determinada cartilha religiosa, filosófica, denominacional. Eu gostaria de lembrar que o Espírito de Cristo, como Jesus dizia, é livre e sopra onde quer. E eu gostaria de lembrar também de um ensinamento de Jesus que eu gostaria muito de que você, se tivesse tempo, lesse Mateus 25, que eu vou buscar aqui. Duas passagenzinhas que fala sobre quem são aqueles que estão no reino de Deus, quem são aqueles que vêm do Oriente, do Ocidente e que se assentam junto com Moisés, junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Jacó, no reino de Deus. Jesus diz assim, Mateus 25, 40 e em Mateus 25, 45. Leia todo o capítulo 25 para você entender. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E digo-lhes também a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Pois a estes que fizeram aos pequenos aquilo que fariam a Jesus e fizeram aquelas pessoas de forma maravilhosa, a estes é dito, nos versículos 34 e 36, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive presos e vocês me visitaram. E aí ele diz que alguns dirão, mas Jesus, Senhor, nós jamais te vimos assim, nós jamais conhecemos a ti, nós jamais ouvimos a informação a teu respeito. E aí Jesus diz, o que vocês fizeram a um desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Há muitas pessoas, e eu quero incluir tanto em minhas orações quanto nesta minha fala, este apresentador que partiu à eternidade com uma fé judaica, há muitos que muito o ajudaram e muito fizeram. Eu não estou aqui defendendo causa nenhuma, mas eu estou dizendo que aqueles que fizeram atos de amor e deram o testemunho do amor por suas ações, estes são os tantos que vêm do Oriente e do Ocidente e sentam-se à mesa no reino de Deus. Estes são aqueles que receberão o convite, entrem benditos de meu Pai. E estes são aqueles que fizeram tanto pelo próximo, mesmo que não soubessem da informação, mesmo que não soubessem categoricamente ou literalmente de Jesus. Não limite o poder do Espírito de Cristo, que ninguém faça isso e que todos nós possamos abraçar aqueles que agem em amor, porque nós não sabemos o quão profundo é o seu relacionamento com Deus. Mais uma coisinha, talvez alguém diga assim, Kurt, mas tu estás relativizando a palavra? Não, eu estou absolutizando Cristo, o seu Espírito e o amor divino, que age de forma misteriosa, muitas vezes, na maioria das vezes eu diria, e toca o coração de muitos que a gente não sabe nem de onde vem, mas o Senhor o sabe. É isso que eu queria compartilhar, dar esta mensagem. Não rotule, não coloque dentro de uma caixinha, não limite nada concernente a Cristo e seu Espírito, porque somente o Senhor sabe quais são os que lhe pertencem. É isso. Muito obrigado por vir até aqui e que Deus nos abençoe a todos.